Eu vou continuar a leitura, então. Estávamos falando do irmão 32. Os sentimentos de 32 atingiram o inesperado. Ele se foi iluminando e aquele conforto espiritual avançou para o corpo da esposa, dando-lhe um ambiente de maior serenidade. Quando a luz ia alcançando seu corpo, ele o percebeu e mentalmente a contraiu, despejando a luz sob seu comando novamente em sua companheira, com a afeição de quem doa por amor. Algumas lágrimas escaparam de meus olhos ao sentir tanta renúncia de uma alma para outra e inquietei-me por saber algo daquele senhor. Miramês, que estava ao meu lado, me disse com simplicidade: Lancelã, este nosso irmão está na carne por amor a esta criatura que o acompanha como esposa. Ela lhe pediu de joelhos e chorando para acompanhá-la na reencarnação, para não se perder novamente em infrações que poderiam levá-la à bancarrota. E ele renunciou ao plano de paz, de trabalho e de luz onde estava, e desceu às tribulações da carne com ela. Mas em muitos pontos da vida, a sua companheira se esquece das promessas e continua no ciúme desregrado, no ódio e vingança contra quem a fere. Em muitos casos, é preferível que a alma se sinta órfã, sem nenhum amparo visível, porque, tendo os sofrimentos multiplicados, o espírito usa os seus próprios recursos de defesa. 32 levantou a cabeça e nos viu a todos. Fez menção de ajoelhar-se, no entanto, os companheiros não o permitiram e o abraçaram fraternalmente com os olhos umedecidos de lágrimas. 32 serenamente disse para nós: Eu sinto muita alegria em receber-vos aqui. Isso, para mim, constitui bênção de Deus, mas não posso somente receber. O que posso fazer em vossa companhia? Padre Galeno adiantou-se e falou com bondade: Podes fazer muito, meu filho. Viemos te buscar para isso, para trabalharmos juntos e junto a Jesus. Caena, que havia chegado com o Padre Galeno, trouxe alguns fluidos que foram aplicados na companheira de 32 após o que ela começou a respirar melhor, ficando mais tranquila, e o sono passou de simples para profundo. Entrelaçando as mãos e voletamos, vendo e sentindo a amplidão do infinito de Deus. Procurei analisar o cordão fluídico de 32. A policromia era encantadora. O azul se confundia com o celeste e o amarelo nos fazia perceber a harmonia mental que a sabedoria fez nascer. Pude escutar os sons emanados do seu cordão de prata, que poderia dizer de ouro, e escutei como que uma música que era ouvida por ele mesmo e que os seus sentimentos escolheram. Ele tinha domínio sobre seus pensamentos e refletia com a grandeza de um mestre em trabalho, mesmo tolhido pelos liames da carne. Fiquei admirado procurando entender. E Miramês não se fez de rogado, alinhou-se comigo, segredando aos meus ouvidos. Lancelã, isso não é de assustar. Na Terra estão muitos desses reencarnados. Eles, por vezes, não precisam de mais experiências no planeta. Contudo, necessitam de outros conhecimentos para se completarem na unidade do bem mais puro. Mas, voltando à carne, ganham muito em outros rumos, amadurecendo mais para assimilação em outros campos de saber de que são carentes. Ainda é a mesma lei que diz que nada se perde, tudo se transforma em luz. Transforma-se mesmo em luz. Chegamos a uma casa onde a família era sobremodo numerosa. O pai estava em estado desesperador. Sofria fortemente das coronárias
que se encontravam interrompidas pelo excesso de gordura em forma de colesterol. Ele sofria dores agudas no peito e em certos momentos achava que não suportaria. Tinha sempre comprimidos à mão para serem colocados debaixo da língua e confiava neles porque melhoravam seu estado. Contudo, sentia a morte abeirando-se da sua residência. Os filhos eram 8 e cada um trazia mais dificuldades para o lar. A mãe tinha as pernas inchadas em razão de dificuldades renais, o que não deixava de alterar o ritmo do coração. Aquele reduto familiar se encontrava em pânico. 3 espíritos de mediana elevação compunham parte da família, por laços de um passado distante. Eles, quando nos viram, alegraram-se manifestando muito contentamento. Entramos no lar e sentimos a atmosfera espiritual carregada. Todos dormiam, uns até embriagados, sendo que um deles, além de traficante de tóxicos, também o usava em largas proporções. Celes, Fernando e Abílio entraram logo em trabalho dos mais difíceis. Agruparam-se espiritualmente junto àquela família, meia dúzia de entidades viciadas em variadas modalidades de entorpecentes e que tinham como médiuns alguns dos familiares com as mesmas intenções. Miramês, a pedido dos espíritos da casa, examinou a senhora cuidadosamente. Caena conversou um pouco com nosso guia espiritual e saiu com o Padre Galeno a fim de providenciar medicamentos na farmácia da natureza. Miramês verificou o precário estado do aparelho circulatório da irmã e as dificuldades de o sangue transpor os obstáculos criados pelo endurecimento das artérias. As suas paredes estavam grossas como um cano velho por onde passam detritos. Os rins infeccionados dificultavam a filtragem do sangue e muitos dos inúmeros canais se encontravam entupidos por cálculos irremovíveis pelo diagnóstico da medicina, a não ser pelo processo da cirurgia. Miramês chamou 32, pedindo-lhe que se concentrasse e colocasse suas mãos sobre a cabeça da doente, ao que este obedeceu prontamente como se fosse mestre no caso de cura. Vimos então avolumar-se em torno da sua cabeça um fluido meio esverdeado com franjas douradas e dali passar para as mãos hábeis de Miramês, que o aplicava nos centros de força da nossa irmã enferma. Depois ele aplicou vários passes nela. Quando terminou o tratamento espiritual, chegaram Caena e Padre Galeno, trazendo o fruto da colheita que as árvores ofertaram e que foi aplicado na corrente sanguínea da mulher. Na primeira aplicação, pudemos perceber a limpeza realizada. O fluido parecia um corrosivo a agir nas paredes das veias interrompidas, e logo o fluxo de sangue ganhava os rins, já quase paralisados pela alteração. Graças à ajuda espiritual, eles já conseguiam eliminar as secreções que passavam para a bexiga. Outro tanto de impurezas surgiu nas paredes dos intestinos para serem depois expulsos pelos mesmos em forma de fezes. Depois foi aplicada uma espécie de cataplasma, de um verdadeiro plasma vegetal nas regiões dos rins, que penetrou como por encanto todas as células dos filtros humanos, desobstruindo os canais mais sensíveis desses aparelhos. A pressão sanguínea também não era boa, e foi aplicada então uma espécie de fluido de um marrom claro na espinha dorsal da nossa irmã e algo que desconhecia por completo na cabeça. Vi que ela imediatamente mudou de feição e o sono serenou. Os 3 espíritos que davam assistência à casa estavam muito interessados na saúde da mulher. Ela era o esteio da família, e se desencarnasse, o que seria dos filhos? O homem daquele lar estava muito doente também, mas ele nunca se preocupava com a situação da casa,
entregando-se à bebida, aos vícios, à perda de sono e ao completo desinteresse pela educação dos pequeninos. No entanto, a bondade de Deus sempre chega ao coração do pecador, para que ele possa despertar a luz do entendimento espiritual. Seus protetores trabalharam muito tempo com ele, procurando defendê-lo de certas irradiações maléficas vindas de seus amigos inferiores. Procuramos analisar os cordões de prata do dono da casa e pudemos observar o efeito do cigarro e do álcool nas suas estruturas mais íntimas. A ação desses dois agentes químicos abaixa a catalisação dos fios da vida e empobrece os seus movimentos, criando uma capa em torno do cordão fluídico, insensibilizante e de cheiro insuportável. A alma dorme muito, no entanto, não se satisfaz no sono, por interromper certa energia divina que vem do mundo espiritual por intermédio deste cordão luminoso para as baterias orgânicas. Passei a examinar o cordão fluídico da mulher e este pareceu-me muito mais vivo, com uma luminosidade mais intensa, porém muito volumoso, por não sair ela de perto da residência, preocupada com os filhos e com o marido. Os filhos estavam todos desdobrados em uma taberna junto a uma falange de espíritos inferiores a eles, afinados, na maior algazarra que podiam fazer. Miramês falou com serenidade. O nosso irmão, por esses 3 dias, deverá desencarnar, mas suavemente. A mulher vai ficar boa até determinado tempo, e quanto aos filhos, continuarão como estão. Estes estão sintonizados com as trevas e ficarão do jeito que são. Mais tarde irão aprender com a dor, o que não aceitam pelos conselhos. 32, consciente do seu trabalho, pediu a Miramês pela sua esposa em tom de rogativa, e nosso orientador respondeu com amplitude de conhecimentos. Meu filho, a ela já foi dado o que podemos dar como sendo misericórdia. A nossa irmã é revoltada e quanto mais assistência recebe, mais cresce a sua revolta. Somente a uma voz ela vai obedecer, a do anjo da dor. Ele sabe falar com mais profundidade, porque tem o poder de conversar com as criaturas por séculos e milênios sem enfadar-se do ouvinte. Registrei... Oi? Oi, Elisa. Não, estava aqui acompanhando, né, e vendo como é importante a conscientização da gente, né, e como, né, o Djaí não está aqui hoje, que ele está, até falei com ele ontem, ele está com problemas com a internet e não consegue entrar. Que ele sempre fala, né, Deus não viola consciência, né, nem para o bem, nem para a desarmonia, né. Ele deixa realmente que a gente, embora a gente esteja envolto com espíritos que nos querem todo o bem do universo, tudo, chega um momento que, como o Miramês está falando aqui, a gente já fez tudo que pode fazer. E se você continuar dando só apoio, ela não vai conseguir perceber, né, no caso da esposa do 32, que alguma coisa tem que mudar. Então, você tem que dar uma abandonadinha para ele encontrar, como ele chama, o anjo da dor, né? E a descrição que ele faz dessa família é uma descrição que a gente encontra com tanta facilidade. Quando sai de casa, a gente não precisa nem andar muito, a gente conhece tantas histórias assim, tantas realidades que passam por isso. E ao mesmo tempo que é interessante, eu acho muito triste, né, que a gente ainda não consiga enxergar nem perceber as coisas se não for na base da dor. Quanto tempo será que a gente ainda vai precisar passar pela dor para entender? E não, como ele diz aqui, já tiveram os filhos deles, né, já tiveram os conselhos, mas só pelo conselho não adianta, que eles não aceitam. Então, eles têm que levar uma
lambada da vida para entender. E como a vida ao nosso redor é assim. A nossa mesma, quantos episódios a gente é cabeça dura e tem que passar por um momento desagradável para entender que aquilo ou é para ser feito de um jeito ou é para não ser feito daquele jeito, que a gente insiste. E sempre tem alguém que dá o conselho, que avisa, é uma intuição, é um amigo, é um desconhecido, sempre tem alguém que chega do nosso lado e dá um pouco de luz. Mas a gente, na nossa dureza, na nossa cabeça dura, muitas vezes a gente tem que levar a chinelada. E isso é um pouco triste e angustiante, né? Porque quando você vai lendo, você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, você vai crescendo, mas mesmo assim ainda tem não sei se é um orgulho, uma vaidade, uma coisa de que tem que ser do jeito que eu quero, senão não está certo. E nesse caminho a gente acaba sofrendo tanto tempo sem necessidade. Só complementando, Silvio, portanto, que ele é ditado pela dor ou pelo amor, né? E nesse aprendizado aí, todos os dois ensinam, né? Tanto amor como a dor. E essa coisa importante que você falou, quantos conselhos nós temos, tantos livros bons, né? Que não são legados, como esse aí, por exemplo, Iniciação Viagem Astral. Mas o despertar, ele tem que surgir, né? A mudança de sentimento tem que surgir. E começa com a gente, tentando lembrar um livro que a Sânia indicou uma vez, falou da Reforma Íntima, acho que chama o livro. O ego, frisando o que o senhor falou aí, né? O ego, a gente acha que a gente está certo, que o mundo está errado, e a gente vai criando uma revolta. E você vê, no caso da nossa irmã aí, a revolta, né? Tudo ela cria revolta, põe culpa nos outros, e a gente não enxerga a gente, voltando a palavra de Jesus, a gente enxerga um cisco no olho do próximo e não enxerga a trave dos nossos olhos. Então, essa leitura nos faz um despertar para isso, né? Para a gente estar mais atento a nós mesmos. Porque a gente olha muito para o outro, não vê a gente, e a gente pode corrigir para melhor servir. Como no início da oração aqui da Elisa, né? Gratidão, Elisa. Vamos lá. Registrei com atenção esse final de conversa e, para ser sincero, tive medo. A hora já estava avançada e partimos para a casa de 32. Chegando lá, ele avançou para o corpo com respeito, beijando as suas próprias faces, agradecendo a Deus pela oportunidade de trabalho que lhe foi concedida. Abraçou-nos fraternalmente, agradecendo a todos, e pediu a Miramês para sempre o incluir nessas saídas, caso possível. Fizemos um círculo em torno de sua cama e ele se escondeu novamente no fardo carnal, abrindo os olhos que ainda vislumbravam nossa presença. Miramês, cordial, nos convidou a orar ali mesmo, começando a dizer: Senhor de todos os mundos, estamos gratos pela tua assistência nos campos onde percorremos dessa vez. Nós te pedimos mais força, mais ânimo, mais amor, mais caridade, mais perdão, para que possamos sentir a tua luz dentro de nossos corações. E que a tua bênção se faça presente hoje e sempre neste lar. Assim seja. Partimos para a colônia, volitando quais pássaros na luz do entendimento de Deus, cantando um hino de gratidão, por sentirmos a proteção do Pai pela luz das estrelas. Nosso próximo. O nosso próximo é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Ele é nós mesmos em outra faixa dinâmica da existência. Jesus, quando resumiu os 10 mandamentos em apenas 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, conhecia a razão e o porquê disso.
Ele sintetizou a lei para que essa lei pudesse ser lembrada por nós com mais facilidade. É muito importante valorizar o próximo, incluí-lo em nossa vida e participar com ele das lutas empreendidas. Como amar a Deus sem amar ao próximo? E como amar ao próximo sem amar a Deus? São dois caminhos que se interligam por afinidade intrínseca. Tu, eu e todos nós da criação de Deus não podemos viver sem a cooperação dos nossos semelhantes. Nós dependemos de todos os nossos irmãos em Cristo. Fomos feitos para ser livres nos atos e pensamentos, e amamos essa liberdade. Porém, nunca estamos independentes do próximo. Onde quer que estejamos, em qualquer grau de evolução alcançado, dependemos do próximo que nos instrui, nos serve e nos ajuda em tudo. Em determinadas circunstâncias, a dependência é eterna entre nós e o nosso semelhante, como é também de nós para o nosso Pai Celestial. A lei do amor nos mostra a constante dependência que temos dos nossos irmãos. Não fazemos nada sozinhos. A alimentação, as vestes, o ambiente em que moramos, a água, tudo onde nos movemos, tem a marca das mãos operantes que nos ajudam no silêncio em nome da caridade. Por que nos recusarmos em entrelaçar nossos sentimentos em fraternidade com os que comungam conosco das nossas experiências? A Terra é um lar maior. Não existe alguém desconhecido no rebanho do Senhor. Todos somos irmãos uns dos outros, com os mesmos deveres e os mesmos direitos de viver. Existe uma força negativa que nos separa e que se chama egoísmo. Ele nos cega e impede os sentimentos de se aproximarem daqueles que emanaram da mesma fonte que nós. O egoísmo é a ignorância que se petrificou no coração. Quem desconhece o amor, a fraternidade e o desprendimento sente medo de esquecer o egoísmo e o orgulho, teme perder alguma coisa e não mais encontrá-la, mesmo sem saber o que teme, e esse é o grande engano. O amor é dadivoso, a caridade é abundância, o perdão é concórdia, e quanto mais repartirmos a alegria, mais felizes nos tornamos. Aquele que ama enche o coração de harmonia, e é ele mesmo quem desfruta desta paz, pois quanto mais doa, mais recebe das mãos de Deus. Nosso próximo é a nossa meta mais segura na vida e pela vida. Quem fugir desta diretriz perde o caminho em direção a Deus e nunca encontra o Cristo. Estive visitando o nosso... Oi, diga. Como é interessante, como é que você está chegando no finalzinho, e vai começar uma outra historinha, mas como é interessante e como está tudo interligado e como Deus mostra as coisas para a gente. Olha a sua oração, Elisa, no início, quando você fala do próximo, na sua oração, e fala que Deus vem até nós através do próximo. Essa foi a sua oração, de manhã cedinho agora, no início dessa jornada aqui agora. Como a espiritualidade está com a gente o tempo todo nos guiando. Quando você, na sua oração, você fala do próximo, que Deus vem através do próximo, ele vem como conselho, o Silvio alertou aí agora, vem como oportunidade de servir, de ser servido. Que alegria, né? Que alegria. Muito. Eu achei muito interessante, logo no início, né, do parágrafo, quando ele diz, né, que o nosso próximo somos nós mesmos. Até nisso ele lembra que a gente tem que procurar dentro da gente. Porque todo mundo que está ao nosso redor, de fato, é um reflexo daquilo que a gente é, porque somos todos, aquela coisa que a gente repete muito, somos todos uns, somos todos iguais. Ele faz quase que
um chamamento, né, por essa igualdade, né? Mas eu achei muito contundente ele dizer que o nosso próximo, que a gente sempre procura externo, somos nós mesmos, em diferentes fases do aprendizado. E ele reforça isso que eu disse, todos têm os mesmos direitos de conquistar as coisas, de ter direito à vida, de alegria, de felicidade, do que vai alcançar os mesmos objetivos. E essa coisa da gente lembrar sempre, né? Por que ele resumiu em 2 mandamentos? A gente só precisa ter a humildade de reconhecer que Deus está em tudo, como ele fala aqui, né? Que na água, em todas as coisas ao nosso redor, existe uma mão condescendente, misericordiosa, amorosa, nos auxiliando, e que todo mundo ao nosso redor somos nós. Então, o cara que a gente acha mais evoluído é o que nós vamos ser daqui a um tempo. A pessoa que a gente acha mais atrasada é o que nós fomos há um tempo atrás. Então, são todos exatamente iguais em todos os aspectos, a não ser na maturação da consciência. E isso ele, lá em cima, sabe muito bem como conduzir, como vai acontecer. Então, essa lembrança, né, de que o nosso próximo somos nós mesmos, sobre diferentes formas de ver, eu achei assim muito grandiosa, de uma percepção para a gente absorver maravilhosa.